Há momentos em que a alma se vê cercada por um ruído que não vem do mundo, mas de dentro. É a mente que grita, o coração que se agita, a alma que busca respostas nas vozes erradas. Muitos chamam isso de cansaço, outros de ansiedade. Mas eu te digo, é o Espírito Santo te chamando para voltar à casa do silêncio, onde a paz não é ausência de som, mas presença de Deus. A mente moderna aprendeu a correr até quando não há destino. Ela acorda pensando no que perdeu e adormece temendo o que ainda não aconteceu. É um rio que nunca descansa, uma chama que nunca apaga e por isso consome o próprio ar que a mantém viva. E é nesse ponto que o Espírito fala, não com trovões, mas com ternura, não com ordens, mas com amor. Ele não te acusa por estar cansado, ele apenas sussurra, vem descansar em mim. O caos não é o inimigo, o caos é o anúncio. É o deserto que prepara o coração para ouvir a voz que cria mundos. Deus sempre falou do meio da tempestade, não para aumentá-la, mas para acalmar o mar interior que se revolta dentro de ti. Cada pensamento inquieto é uma onda pedindo redenção. Cada dúvida é um grito que pode se tornar oração. A paz não nasce quando tudo se resolve. Ela nasce quando tu permites que o Espírito governe o silêncio dentro de ti. E quando isso acontece, até o barulho do mundo se curva diante da presença divina. O que antes te sufocava passa a te lembrar que há algo maior sustentando cada respiração. Agora abre o coração. Não busques respostas ainda, apenas escuta. Porque no instante em que te entregas, o Espírito começa a falar e o caos se transforma em chamado. Há um instante na jornada humana em que o barulho da mente se torna mais alto que qualquer voz ao redor. É como se o próprio pensamento se transformasse em tempestade e cada emoção em um trovão que não dá descanso. A alma se vê perdida entre lembranças do que passou e temores do que ainda não veio. Nesse cenário de caos, o homem acredita estar distante de Deus, mas é justamente ali, no ponto onde o controle se desfaz, que o Espírito Santo ergue sua voz. Ele não grita, não disputa espaço com o tumulto. Ele apenas espera o momento em que o coração, cansado de lutar, decide ouvir. O chamado do Espírito não vem para os tranquilos, mas para os aflitos. Ele chega quando as forças se esgotam, quando o intelecto não oferece mais respostas e o orgulho já não encontra justificativas. É ali, no limite do silêncio e do desespero, que o Espírito se aproxima e diz: aquieta-te, porque eu sou o teu descanso. Cada pensamento desordenado que te persegue é, na verdade, um lembrete de que tua mente precisa de cura, não de controle. Deus não te condena por ter medo. Ele te busca através desse medo, convidando-te a entregar o fardo da tua própria compreensão. O caos é o lugar onde o Espírito trabalha com mais ternura, porque é nele que o homem abandona as ilusões da autossuficiência. É ali que percebes que tua mente, tão cheia de planos, não sabe mais conduzir o caminho da alma. E quando enfim reconheces tua limitação, a graça desce como chuva sobre um solo árido. O Espírito não apaga tua razão, mas a redime, ensinando-a a servir e não dominar. O que antes era confusão se torna escuta. O que antes era dor se torna espaço. E esse espaço é o começo da presença divina dentro de ti. Entender o chamado no meio do caos é compreender que Deus não fala apenas nos templos ou nas horas calmas de oração. Ele fala no trânsito, na insônia, no peso das responsabilidades, nas lágrimas que não consegues explicar. Sua voz não precisa de silêncio ao redor, apenas de abertura dentro. E quando finalmente ouves, percebes que o ruído não era teu inimigo. Era apenas o prelúdio de uma canção que o Espírito estava prestes a ensinar. O caos, portanto, não é sinal de ausência, mas de convite. É o início de um diálogo entre tua dor e a misericórdia divina que deseja transformar tua mente em morada de paz. O silêncio é uma linguagem que poucos compreendem, e o caos é o professor que ensina sua gramática. Quando a mente se perde em pensamentos incontroláveis, o Espírito Santo não se afasta. Ele observa com ternura,
esperando o instante em que o coração cansado decide parar de lutar contra o próprio barulho. O chamado divino se manifesta quando percebes que teus esforços para silenciar a mente com tua força sempre falham. É então que o Espírito te convida a um novo tipo de rendição. Não o desistir da vida, mas o ceder da alma, o deixar que Deus respire dentro de ti o ar que tua pressa roubou. O caos é o início do diálogo sagrado. A mente, acostumada a correr atrás de sentido, descobre que o verdadeiro entendimento não nasce da velocidade, mas da quietude. Quando deixas de resistir, percebes que não estás sendo punido pelo ruído, mas convidado por ele. O Espírito Santo não se revela apenas no silêncio da oração, mas na confusão das emoções, nos dias em que nada parece fazer sentido, nos pensamentos que te esgotam. Ele está lá, como uma voz suave no fundo da mente dizendo: acalma-te, porque eu ainda sou Deus. Cada pensamento que grita é um lembrete de que há um espaço em ti, esperando ser ocupado pela presença divina. Quando o Espírito fala, ele não traz fórmulas, mas presença. Ele não oferece fuga, mas morada. O chamado no meio do caos é, na verdade, o início da cura, porque o Espírito não deseja apagar tua mente, mas ensiná-la a se tornar templo. O caos não é teu castigo. É o campo fértil onde o Espírito planta sabedoria. A dor que te confunde é o solo sendo arado para receber a paz. E quando deixas de resistir e começas a escutar, percebes que o som da tua própria rendição é a canção mais pura que já subiu ao céu. Assim, o caos deixa de ser inimigo. Ele se torna o portal que leva da ilusão do controle à serenidade da confiança. E nesse momento, entre um pensamento e outro, quando a respiração desacelera e o coração se aquieta, o Espírito Santo fala, não em palavras, mas em paz. O mundo moderno ensinou o homem a ter medo do silêncio. Ele aprendeu a se preencher de ruído para não sentir o vazio. Vive cercado de vozes, imagens, sons e pensamentos que competem por atenção e chama isso de normalidade. No entanto, cada notificação que vibra, cada ideia que surge sem descanso, é um lembrete de que o coração foi afastado de sua fonte. A mente acostumada ao barulho teme o silêncio porque nele tudo o que é falso se revela. O Espírito Santo, porém, habita exatamente nesse espaço onde nada mais fala. É ali, no intervalo entre um pensamento e outro, que o homem volta a ouvir o som da eternidade. A sociedade ensina que o silêncio é perda de tempo, um intervalo inútil entre duas ações, mas para o espírito, o silêncio é território sagrado. É nele que a alma deixa de reagir e começa a perceber. O mundo teme o silêncio porque o silêncio expõe a verdade, e a verdade, quando ouvida, exige mudança. É por isso que tantos fogem. Preferem o ruído confortável da distração à quietude que os confronta. Mas aquele que se atreve a permanecer em silêncio descobre algo maior do que o medo: a presença de Deus. O Espírito Santo não fala ao coração apressado, ele fala ao coração disposto. O silêncio é a porta da presença, não o fim do som, mas o início da escuta. Quando tu aprendes a parar, não perdes tempo, ganhas eternidade. Nesse momento, o Espírito começa a ordenar o que estava disperso. Ele transforma a confusão em clareza, a agitação em compasso, a inquietude em comunhão. O mundo grita para manter o controle. Deus sussurra para te libertar. E quem escolhe ouvir o sussurro precisa aprender a se esvaziar. O silêncio é o altar invisível onde o Espírito se manifesta com mais força. Nele não há esforço, apenas entrega. Não há estratégias, apenas confiança. A mente que se aquieta deixa espaço para que a graça se mova. E quando a graça se move, até o som do vento se torna oração. Por isso, o silêncio que o mundo teme é o mesmo que o Espírito usa para curar. É no silêncio que tua identidade é restaurada, tua fé reacende e tua alma volta a respirar. O ruído distrai, o silêncio transforma. Quando o homem aprende a repousar no silêncio, ele finalmente escuta a voz que nunca deixou de chamá-lo. Há uma luta secreta dentro de cada ser humano. A mente deseja ser deusa.
Ela quer comandar, prever, proteger, explicar tudo o que não compreende. Quando não entende o que sente, ela cria teorias. Quando teme o invisível, ela tenta controlar o eterno. E é nesse movimento de querer dominar o que pertence a Deus que a mente se perde. O Espírito Santo não compete com essa voz altiva. Ele apenas observa com paciência divina, esperando o instante em que o homem percebe que o trono da própria razão é pesado demais para sustentar. A mente inquieta é o reflexo do ego que tenta substituir o espírito. É o orgulho que se disfarça de lógica, o medo que veste a roupa da sabedoria. Ela acredita que pensar mais trará paz, quando, na verdade, o excesso de pensamento é o véu que cobre a voz do espírito. O homem se esgota em raciocínios, constrói castelos de certezas e ainda assim sente o vazio crescer. A razão sem o espírito é como uma lâmpada desligada. Possui forma, mas não emite luz. O Espírito Santo, em sua ternura, não destrói a mente, ele a redime. Ele não apaga os pensamentos, mas os alinha ao amor. Quando o homem se rende e permite que o Espírito ocupe o lugar de governo, tudo muda. O medo se torna discernimento. A dúvida se transforma em busca. A mente, antes escrava do controle, torna-se serva da fé. E nesse ponto, o silêncio interior deixa de ser ameaça e se torna morada. Quando a mente tenta ser Deus, o homem se perde na própria lógica. Quando o Espírito reina, a mente se torna instrumento da verdade. É por isso que o Espírito Santo fala em simplicidade, porque a mente confunde, mas o Espírito revela. Ele não precisa de argumentos, ele traz presença. Ele não convence pela força, mas pelo toque invisível da paz. A mente é um servo fiel quando guiada pelo Espírito, mas um tirano cruel quando tenta governar sozinha. O caminho da liberdade começa quando o homem desce do trono do controle e se ajoelha diante da sabedoria divina. Pois somente quem renuncia ao domínio da própria mente pode ouvir com clareza e humildade a voz que o criou. Desde o princípio, o sopro de Deus foi o que deu forma ao homem. Foi o Espírito Santo quem se inclinou sobre o pó e, com um único fôlego, transformou a matéria em alma viva. Esse mesmo sopro, que uma vez iniciou a vida, continua tentando restaurá-la dentro de cada um de nós. Mas hoje, muitos vivem com o peito cheio e o espírito vazio. Respiram ar, mas não respiram presença. Caminham apressados, mas não caminham com Deus. O ruído da mente impede que o homem perceba o som do sopro que ainda o sustenta. O Espírito Santo é o vento que não se vê, mas que move tudo. Ele deseja inspirar paz onde há ansiedade e soprar direção onde há confusão. No entanto, quando o coração se enche de pensamentos e o medo ocupa o lugar da fé, o Espírito encontra portas fechadas. Ele não invade, ele convida. Ele não força, ele espera. Sua voz é brisa, não tempestade. E apenas quem silencia dentro de si pode sentir o toque suave desse vento divino. O sopro original de Deus não foi apenas o início da existência, foi o selo da comunhão. O homem foi criado para respirar em harmonia com o Criador. Mas ao se afastar, começou a sufocar em seus próprios pensamentos. O Espírito, porém, jamais desistiu. Ele se move sobre as águas agitadas da mente humana, da mesma forma que se movia sobre o caos no princípio dos tempos, dizendo novamente: haja luz. E quando o homem permite, essa luz volta a nascer, não nos céus, mas no coração. Cada respiração pode ser um reencontro com o Espírito. Quando respiras com consciência da presença divina, teu corpo se torna templo e teu silêncio, oração. O Espírito Santo deseja ensinar-te a respirar novamente, não apenas com o corpo, mas com a alma. Ele quer que cada inspiração seja entrega e cada expiração seja libertação. Assim, o ruído mental começa a perder força e o homem redescobre o ritmo do céu. Aquele que se permite ser guiado pelo sopro do Espírito já não caminha segundo a razão que aprisiona, mas segundo a graça que liberta. Ele não tenta mais controlar o vento, apenas abre as janelas do coração para que o vento o conduza.
E é nesse fluxo invisível, nesse respirar consciente de Deus, que a mente inquieta encontra repouso, pois o mesmo sopro que criou o universo é o que hoje quer recriar a tua paz. Há pensamentos que parecem santos, mas nascem do medo. Ideias que falam de Deus, mas não vêm de Deus. A mente humana, quando tenta compreender o divino sem se render ao Espírito, acaba criando um simulacro de fé. Um pensamento espiritualizado que soa verdadeiro, mas está vazio de presença. É o engano mais sutil e perigoso. Crer que pensar sobre Deus é o mesmo que estar com Ele. O Espírito Santo, porém, não se revela por raciocínio, manifesta-se por intimidade. Ele não habita o discurso, mas o silêncio que o reconhece. Muitos buscam respostas em frases bonitas, teorias teológicas e práticas religiosas. Mas o Espírito não é encontrado no excesso de palavras, e sim na profundidade da escuta. Há uma diferença entre citar o nome de Deus e sentir o toque dele. O pensamento espiritualizado tenta domesticar o sagrado, transforma a fé em conceito, o mistério em argumento. No entanto, o Espírito sopra onde quer e não se deixa conter pelas fronteiras da razão. O engano da mente é sutil. Ela pode citar versículos enquanto se recusa a perdoar. Pode pregar sobre amor enquanto se alimenta de orgulho. Pode falar de fé enquanto exige provas. A espiritualidade que nasce da mente busca controle. A que nasce do Espírito busca rendição. A primeira quer explicar, a segunda quer adorar. Quando a mente tenta ser dona da verdade, ela se afasta do próprio Deus, pois o Espírito não se revela a quem deseja entender, mas a quem deseja amar. O Espírito Santo fala em profundidades que o intelecto não alcança. Ele fala em lágrimas, em arrepios, em silêncios que transformam. Quando ele toca, a mente não precisa explicar. O coração apenas reconhece. Por isso, o homem precisa aprender a discernir. Nem toda inspiração é divina, e nem toda voz interior vem do alto. O Espírito Santo traz paz, não confusão. Traz humildade, não vanglória. Traz simplicidade, não vaidade disfarçada de sabedoria. A verdadeira fé começa quando o pensamento se curva diante da presença. Quando deixas de tentar compreender Deus e apenas te deixas ser compreendido por Ele. Nesse instante, o pensamento espiritualizado morre e nasce a comunhão viva. A mente se cala, o Espírito fala e o homem reencontra o que perdeu. A autenticidade da fé que não precisa de palco, porque já tem altar. O Espírito Santo não se incomoda com o barulho do mundo, mas entristece-se com o barulho interior. Ele sabe que o homem moderno vive cercado de vozes que o afastam de si mesmo. As exigências do sucesso, as comparações constantes, as expectativas que nunca cessam. Em meio a esse tumulto invisível, o Espírito não busca silenciar o mundo. Ele deseja harmonizar a alma. A mente barulhenta é como uma orquestra desafinada. Todos os instrumentos tocam, mas nenhum escuta o maestro. E o Espírito é esse maestro invisível que tenta restaurar a melodia original. A música do Espírito não é ausência de som, mas presença de harmonia. Ele não pede que a mente pare de pensar, mas que pense com o coração em repouso. Ele ensina a transformar pensamentos dispersos em oração viva. O Espírito não destrói o barulho, ele o redime. O homem, quando guiado por ele, começa a perceber ritmo até na confusão, propósito até nas dores. O Espírito sussurra: não lute contra o ruído, aprenda a me ouvir dentro dele. Há uma dança silenciosa acontecendo entre o divino e o humano. Cada pensamento inquieto pode se tornar um passo, cada emoção conturbada, um compasso. Quando o Espírito entra, até as memórias doloridas ganham significado. O barulho deixa de ser inimigo e se torna o cenário da graça. Assim, o homem descobre que não é necessário fugir da mente para encontrar Deus. É preciso convidá-lo para habitar nela. O Espírito Santo não busca apagar os sons, mas revelar o som verdadeiro que vibra por trás de todos os outros, o som da presença. Esse som não se ouve com os ouvidos, mas com o espírito desperto.
quando o homem o reconhece, algo muda. O que antes era ruído se torna oração. O que antes era cansaço se torna entrega. O Espírito, então, transforma o coração humano em instrumento afinado, e o homem passa a viver não em reação ao mundo, mas em sintonia com o céu. Há um instante em que o silêncio deixa de ser ausência e passa a ser presença. É nesse ponto que o Espírito Santo se manifesta de forma mais pura, não em palavras, não em promessas, mas em uma quietude que abraça. O homem, acostumado a buscar Deus em sinais externos, descobre que o sagrado sempre esteve dentro. O silêncio não é o fim da comunicação, é o início da comunhão. Quando a alma para de exigir respostas, começa a perceber a presença que nunca partiu. O Espírito Santo não entra com ruído. Ele se aproxima como quem não deseja assustar, mas despertar. Seu toque é suave e sua voz discreta, mas inconfundível. Ele não fala à pressa da mente, e sim à profundidade do coração. Quando a pessoa se permite aquietar, algo sagrado acontece. O Espírito ocupa o espaço deixado pelas palavras. O silêncio torna-se morada e o coração torna-se altar. A respiração desacelera, a tensão se desfaz e tudo o que antes parecia distante se torna próximo. Nesse silêncio habitado, não há solidão, há comunhão. O Espírito Santo começa a revelar verdades que o ruído sempre escondeu. Ele mostra que a paz não está em entender, mas em confiar. Que a plenitude não é ausência de dor, mas presença de propósito. O silêncio, quando santificado pela presença do Espírito, transforma-se em fonte viva. Cada pausa é um ensinamento. Cada segundo de quietude é um convite à eternidade. O mundo tenta preencher o vazio com sons, mas o Espírito preenche o silêncio com sentido. Ele fala quando o homem para de tentar ouvir com os ouvidos e começa a ouvir com a alma. É nesse estado que o Espírito cura feridas antigas, restaura a fé enfraquecida e devolve ao coração o ritmo do céu. O silêncio, então, já não é visto como vazio, mas como plenitude invisível. É o repouso do Espírito em ti, o instante em que Deus e homem respiram no mesmo compasso. O controle é a corrente mais sutil que o homem carrega. Ele acredita que, dominando o que sente e entende, conquistará segurança. Mas a mente que busca controlar tudo se torna prisioneira de si mesma. Cada tentativa de prever o futuro é uma forma disfarçada de medo. Cada desejo de compreender o mistério é uma fuga da fé. O Espírito Santo, porém, não exige compreensão. Ele oferece confiança. Ele não convida a planejar, mas a descansar. Quando a alma insiste em segurar as rédeas da vida, o Espírito apenas espera o momento em que o homem se cansa de lutar contra o vento. As correntes do controle não são feitas de ferro, mas de pensamento. São as ideias repetidas que te dizem que precisas estar certo, que não podes errar, que a paz depende do teu esforço. Essas correntes parecem seguras, mas te afastam da presença divina. O Espírito Santo deseja quebrá-las, não pela força, mas pela rendição. Ele sussurra: entrega-me teu raciocínio e eu te darei descanso. Porque a fé não é um cálculo, é um abandono luminoso nas mãos de quem tudo vê. Quando o homem solta o controle, o Espírito começa a agir. E é nesse instante que a mente experimenta o que chamamos de milagre, a liberdade interior. O caos pode continuar ao redor, mas dentro nasce um silêncio que o mundo não pode roubar. O Espírito não elimina os desafios, mas ensina a atravessá-los com leveza. Ele transforma o medo em confiança, a ansiedade em adoração. O homem que confia deixa de viver para entender e passa a viver para ouvir. As correntes invisíveis do controle caem quando o coração compreende que não precisa segurar o que Deus já sustenta. A vida torna-se oração contínua, um diálogo de entrega. A paz chega não como conquista, mas como consequência. E o homem, enfim livre, descobre que o verdadeiro poder não está em comandar, mas em se deixar guiar. O Espírito Santo não pede que saibas o caminho, apenas que confies em quem o criou. Esvaziar-se é a arte que poucos ousam praticar.
O mundo ensina a acumular ideias, certezas, justificativas, medos disfarçados de sabedoria. Mas o Espírito Santo só habita o coração que se esvazia de si. A plenitude divina não entra onde já há excesso. Por isso, o Espírito convida o homem a um jejum invisível. O jejum de pensamentos. É o momento em que se escolhe, conscientemente, parar de argumentar com Deus. Parar de explicar o inexplicável. Parar de lutar contra o que já está sendo curado. O silêncio é a primeira forma de entrega. Quando deixas de tentar controlar o diálogo com o divino, o Espírito começa a traduzir o que nem tu compreendes. Ele transforma o vazio em altar. O homem teme o vazio porque o associa à perda, mas o Espírito o vê como espaço. O vazio é onde a graça se move. Cada pensamento solto é uma pedra removida do templo interior, e cada respiração entregue é um novo espaço aberto para o amor habitar. Esvaziar-se não é desistir da vida, é libertar-se do peso de interpretá-la. É permitir que o Espírito Santo pense dentro de ti com pureza e propósito. Ele não precisa de explicações, precisa de espaço. E quando encontra esse espaço, ele recria tudo. A mente que se esvazia deixa de medir o tempo. O coração que se rende deixa de negociar a fé. A alma que se entrega começa a perceber que o silêncio não é falta, é plenitude em forma de espera. O Espírito ensina que a quietude é uma linguagem espiritual. Quando o homem cessa o esforço de pensar, ele começa a receber. O que antes era ruído torna-se revelação. O que antes era inquietação se transforma em paz. Essa é a arte de esvaziar-se. Permitir que o divino substitua o humano sem resistência. E nessa permuta sagrada, a mente deixa de ser o centro. O coração se torna morada. E o espírito assume o trono. Então, a alma finalmente compreende que não é no muito pensar que encontra Deus, mas no muito se render. Há um momento em que o coração, liberto do ruído e do controle, começa a ouvir o que sempre esteve lá, a voz do infinito. Não é uma voz feita de palavras, mas de presença. É o Espírito Santo falando por meio da própria respiração, do silêncio, do pulsar da vida. Quando a mente se cala, o coração desperta. E nesse despertar começa o verdadeiro diálogo com Deus. Não é um diálogo de perguntas e respostas, mas de comunhão. É como se o universo respirasse contigo e cada batida do coração dissesse: eu estou contigo, sempre estive. O coração que escuta o infinito não busca sinais exteriores, porque reconhece o divino em tudo. Ele ouve Deus na simplicidade do vento, na pausa entre as frases, nas lágrimas que descem sem aviso. O Espírito Santo fala com doçura, e sua linguagem é a paz. Ele não explica o mistério, ele o compartilha. Ele não apaga o sofrimento, ele o preenche de sentido. E quanto mais o homem escuta, mais se torna semelhante àquilo que ouve. O coração em sintonia com o infinito começa a refletir o próprio amor que o criou. Nesse estado de comunhão, a alma aprende a diferenciar o pensamento que vem da mente daquele que nasce do espírito. O primeiro busca controle, o segundo busca entrega. O primeiro produz ansiedade, o segundo produz descanso. O coração que escuta o infinito deixa de viver reagindo e começa a viver respondendo. Já não fala por impulso, fala por inspiração. Já não anda por vista, anda por fé. E tudo ao redor se reorganiza segundo essa nova harmonia. O Espírito Santo deseja conduzir-te a esse lugar interior onde o tempo não oprime e o medo não comanda. Lá não há mais ruído, há som, não há mais pressa, há presença. O coração desperto percebe que o céu não está distante, está dentro. O infinito não é um destino, é uma escuta. E aquele que aprende a ouvir o Espírito dentro de si já começou a viver a eternidade agora. Pois a voz do infinito não vem para prometer, vem para habitar. E quando habita, tudo se torna novo, inclusive o próprio silêncio. Antes de partir deste momento sagrado de escuta e entrega, peço que leves contigo o que o Espírito semeou em teu coração. Se esta mensagem falou contigo,
Se em algum instante tu sentiste a presença de Deus tocar teu silêncio, então deixa esse toque ecoar além de ti. Escreve nos comentários o que o Espírito te fez lembrar, curar ou compreender. Tua palavra pode ser o consolo que outro coração precisa ler. Compartilha o que viveste aqui, porque a fé se fortalece quando é dividida. E se ainda não te uniste a esta comunidade de luz, inscreve-te no canal. Aqui cada palavra é oração. Cada vídeo é uma ponte entre tua alma e o amor divino. O Espírito Santo continuará te conduzindo, e juntos aprenderemos a ouvir com mansidão e coragem a voz que nunca se cala. Permanece na paz que o Espírito deixou em ti. E quando o mundo voltar a gritar, lembra-te, basta um instante de silêncio para ouvir o céu responder.